Deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu peço que vocês peguem a apostila, né, de vocês, que hoje nós vamos para leitura de textos, tá bom? Então, eu peço aí que vocês peguem essa apostila, que eu não vou compartilhar a tela hoje. Por quê? Porque, bom dia, Ana. Porque quando se compartilha a tela, acaba ficando mais pesada a transmissão. Então, eu peço para vocês que estejam com a apostila em mãos, e aí nós vamos para as páginas aqui, como pode ser, ou como eu posso dizer, né? Para as páginas determinadas e fazer determinadas leituras. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. A Karine pediu para eu mandar aqui os exercícios de revisão. Não sei se eles já chegaram até vocês. Entretanto, amanhã nós faremos um revisional com ele. Então, estejam com, com ele em mãos. Esse eu vou compartilhar a tela assim, e nós vamos, de certo modo, para uma determinada situação, né, de revisão de Primeira Guerra, de Revolução Russa, de República das Oligarquias, como eu marquei lá no cronograma da prova de vocês. Bom, deixa eu admitir mais algumas pessoas aqui. E bom, vamos começar aqui então. República das Oligarquias. Pessoal, lembrando, quem eram esses poucos que participavam do poder? Eram principalmente os cafeicultores. Então, nós estamos falando aqui em um momento em que os cafeicultores tinham forte poder de decisão na política brasileira. Ponto. Eles controlavam o poder político com uma grande rede de apoio que envolvia os coronéis locais, os coronéis estaduais, os coronéis, até chegar na presidência. E aí, pessoal, nós vamos para a página 101, fazendo um favor. E, Matheus, se você tiver com a apostila aqui, né? Hoje eu vou revezar entre ele e a Ana Júlia, mas vou pedir para outros também. Lê para nós como diz José Murilo de Carvalho, nesse trechinho aqui, para ser mais exato, página 101. Só esse trechinho? Só ele. Nesse paraíso das oligarquias, as práticas eleitorais fraudulentas não podiam desaparecer. Elas foram aperfeiçoadas. Nenhum coronel aceitava perder as eleições. Os eleitores continuavam a ser coagidos, comprados, enganados ou simplesmente excluídos. Os historiadores do período concordam em afirmar que não havia eleições limpas. O voto podia ser fraudado na hora de ser lançado na urna, na hora de ser apurado ou na hora do reconhecimento do eleito. Então, gente, eu volto a repetir. Nós estamos falando aqui do final do século XIX e início do século XX. Isso era uma prática que acontecia apenas no Brasil? Não. Isso acontecia na Inglaterra, isso acontecia nos Estados Unidos, isso acontecia na Argentina, isso acontecia. Era raro saber aonde isso não acontecia. Um país que havia realizado eleições livres, diretas e não fraudulentas ainda no século XIX foi a França. Mas ela era uma exceção. É uma exceção. A eleição do sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Napoleão III, ela foi garantida com voto universal masculino, mulher ainda não votava, numa tentativa de se moralizar o sistema político. Mas, tanto que não deu muito certo, porque pouco tempo depois o Napoleão III, se deu um golpe, né? Deu um alto golpe e ficou no poder ali por quase 20 anos. Bom, mas voltando ao caso brasileiro aqui, como aconteciam as fraudes? Era comum você, em primeiro lugar, o voto não era secreto. Quando você entrava para uma cabine de votação, que parecia muito com um vestuário hoje em dia, você fechava aquela cortina ali, geralmente tinha um jagunço do coronel determinando em quem você votaria. Então, essa é uma primeira forma de fraude. A segunda forma de fraude era você colocar mortos para votar. Como assim mortos? Você pega o título de eleitor,
de pessoas que já haviam falecido e colocava outros para usarem esses títulos e para votarem no candidato que o coronel determinasse. E o terceiro caso é o caso do aumento do número de votantes de uma zona eleitoral. Por exemplo, vamos supor, né? A minha zona eleitoral é no Cicobi, ali na praça. Se eu não me engano, ela tem 2.000 e poucos eleitores. Era como se eu colocasse um zero a mais e ficasse em 20.000 e poucos eleitores. Tudo isso para fortalecer o candidato local. Ou a nível presidencial, digamos assim, né? Tudo isso para fortalecer o candidato presidencial, por exemplo, que tinha apoio a nível local. Então, isso aqui foi uma máquina de poder muito eficiente, corrupta, mas eficiente. E quando o candidato opositor conseguia vencer todos essa maquinaria de fraude, acontecia o que aconteceu aqui no caso que eu contei para vocês da República de Manaus. O Serafim Tiburcio ganhou a eleição na raça, na moral, mas foi impedido de tomar posse pela chamada Comissão Verificadora de Poderes, que empossava os eleitos. Essa comissão verificadora cortou pelo pescoço, ele tenta resistir, são enviadas tropas primeiro estaduais, depois federais, e ele foge aqui quando o exército chega em Manaus. Então, mas aqui o exemplo do Serafim Tiburcio é um exemplo de como os grupos que não estavam alinhados com o poder central não tomavam posse. Pessoal, e hoje? Nos Estados Unidos tem fraude e tudo mais, a eleição do Trump. Olha, eu não vou entrar nessa questão da eleição do Trump, pelo menos hoje não, tá? Vamos para a página 102 e vamos ver coisas do Brasil mesmo, que tem muito o que ver hoje na aula de História do Brasil. Mas eu gostaria de contar um pequeno caso rápido, não sobre os Estados Unidos, mas sobre o México, isso na década de 80. O ex-presidente do México, Carlos Salinas, foi eleito assim, com uma votação ínfima. E quem já viu aqui a série Narcos México sabe do que eu estou falando. O grupo do El Chapo, o maior traficante de drogas aí ultimamente, né, que está preso, o grupo do Félix Gallardo, né, também um grande traficante de drogas, foi preso, entrou fraudando as eleições com força, e o que permitiu a manutenção do Partido da Revolução Institucionalizada no poder. Num esquema extremamente fraudulento, onde sumiram mesmo. E aí a vitória foi dada ao Carlos Salinas. Quem acompanha a série sabe do que eu estou falando. Isso na década de 80. Bom, vamos pegar aqui na página 102, gente. Por meio de biometria, TSE registra 15.600 fraudes em títulos de eleitor. Ana Júlia, agora você para nós fazendo favor. Por meio de biometria, TSE registra 15,6 mil fraudes em títulos de eleitor. A Justiça Eleitoral identificou mais de 15,6 mil fraudes entre as eleições de 2014 e 2016, por meio do cruzamento de informações biométricas. São eleitores que foram a diferentes cartórios, se passaram por outras pessoas e conseguiram emitir mais de um título, o que é ilegal. Eles foram identificados por meio das digitais. O estado com o maior número de fraudes identificadas por meio do registro biométrico foi Alagoas, onde 2.188 títulos de eleitor foram considerados irregulares, segundo o levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, vieram São Paulo e Goiás. Em Goiás, um único homem conseguiu emitir 51 títulos de eleitor, todos em cartórios diferentes. Ele só foi identificado porque em todos os cadastros constava a mesma impressão digital, que é única para cada indivíduo. Neste caso, o registro biométrico o impediu de votar repetidas vezes. O registro biométrico começou a ser implantado no Brasil em 2008. A meta do TSE é que todo o eleitorado esteja cadastrado até 2022.
Pessoal, o que é o registro biométrico? É votação digital. Você chega lá, coloca o dedo, ao invés de você assinar, mostrar o seu título de eleitor, o mesário da urna ir lá e identificar o seu nome, a zona eleitoral que você vota e tudo mais, você já faz direto só com a identificação digital, assim como é feita a identificação digital em empresas e outros conglomerados. É uma tentativa de modernizar a eleição no Brasil. E, gente, se não fosse a pandemia, muito provavelmente, em 2022, vocês, por exemplo, quando forem votar, vocês já vão ser provavelmente cadastrados nessa biometria digital. Daqui 2 anos, vocês têm idade para voto, só para lembrar isso para vocês, viu? Então, aqui, pessoal, fraude, fraude. Presta atenção. O Brasil está imune à fraude eleitoral? Não. Algum outro país no mundo está imune à fraude eleitoral? Não. Não. Mas o objetivo do Tribunal Superior Eleitoral é justamente combater as fraudes eleitorais. Garantir que a votação possa ocorrer de maneira justa, de maneira idônea. Então, problema você tem. Mas o TSE, que foi criado lá na década de 30, depois da República Velha, justamente para combater os desmandos que eram provocados pela República Velha, é um órgão seguro. Você pode ter fraude, mas fraude é tal modo que você fala assim, nossa, a eleição foi determinada por isso aqui? Não, eu acredito que não. Flávio, e a questão da urna eletrônica, não sei o quê, não sei o quê? Volto a repetir, gente. A urna eletrônica, aquela que está lá que a pessoa vai votar, ela não é conectada à internet. Logo, você não tem um risco de hacker, fraudar, urna eletrônica e tudo mais. Ela é uma espécie de grande urna, em vez de você ir lá e ir no papelzinho e tudo mais, você vai lá na máquina, digita, aquilo imprime e o resultado sai a partir daquela impressão. Então, tem risco de fraude? Tem. Assim como na urna, na cédula de papel também existe. Lembrando, papel aceita tudo. Se eu escrever aqui que eu sou bonito e forte, o papel não vai falar, não, isso é mentira. Ele não vai recusar o meu escrito. Então, aqui, o pessoal, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral que garante alguma credibilidade às eleições brasileiras. Lembrando que esse sistema de urna eleitoral, por exemplo, ele garante que você conheça um presidente 3, 4 horas depois de terminada a votação. Então, é um sistema eficiente, sim. Volta a mexer, gente. O Brasil tem problema demais. E nós vamos ver muitos desses problemas ao longo desse ano. Mas também tem coisa positiva. E esse Tribunal Superior Eleitoral é uma delas. Por exemplo, nos Estados Unidos, não existe esse Tribunal Superior Eleitoral. E vira e mexe, candidato acusa um ou outro lá de fraude. Como aconteceu nas eleições esse ano. Falta esse sistema lá. Por que eles não mudam? Bom, aí eu não sei, não posso responder, né? Bom, vamos continuar aqui, povo. Pelo seguinte, né? Na página 103, a gente tem aqui o panorama dos presidentes do Brasil entre 1894, né, o primeiro presidente civil que foi o Prudente de Moraes, até o último presidente, o Washington Luiz, da chamada República Velha. Gente, não... Será que eu leio isso com vocês? Não leio? Deixa eu ver aqui. Blá, 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 blá. Bom, eu vou ler com vocês aqui um pouco para vocês conhecerem os primeiros presidentes da história do Brasil, dentro daquilo que foi chamado de República do Café com Leite, o controle dos estados de São Paulo e Minas Gerais no cenário eleitoral brasileiro. E aí a gente vai ver de onde eles eram, o que eles eram e tudo mais. Espera um momento, Flávio.
Bom, vamos continuar aqui e eu vou pedir para outra pessoa agora. Débora, se você quiser, logicamente, lê o Prudente de Moraes para nós, fazendo um favor, se você quiser. Prudente de Moraes, fazendeiro paulista, primeiro presidente civil do Brasil, pacificou o Sul, concedendo anistia aos revoltosos da Revolução Federalista e enfrentou a Guerra de Canudos. Então, gente, por que o primeiro presidente civil? Porque os nossos dois primeiros presidentes, dentro do que foi chamado lá de República da Espada, eram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, e o Marechal Floriano Peixoto, que assumiu depois que o Marechal Deodoro renunciou. Já estava velho, cansado, doente, que eu falei com vocês. E o Prudente Moraes é eleito. Eleito como? Naquela estrutura fraudulenta, problemática, que eu falei com vocês. Paulista, né? E vocês prestem atenção, aos primeiros presidentes aqui, paulistas. Ana Júlia, pode ler para nós o Campos Salles, fazendo um favor? Campos Salles, fazendeiro paulista, adotou uma política econômica denominada Fundilão e instituiu a política dos governadores. Pessoal, quem criou, então, essa máquina de poder da República Velha, de certo modo, foi o Campos Salles. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, atual USP, você tem aqui, né, o Campos Salles resolvendo esse problema, esse gatilho econômico que o Brasil vivia com o Fundilau, com o fundo de empréstimos. Lembra lá, né, o que foi o Fundilau? Foi a renegociação da dívida externa mediante um novo empréstimo com a extensão dos prazos de pagamento. Então, ou seja, o sujeito estava devendo, o Brasil estava devendo, o Brasil não tinha condição de pagar o que estava devendo, ele ainda consegue um novo empréstimo e a rolagem dessa dívida. O cara foi um artista. Quem pegava a bomba depois, aí era o problema dele para lá depois. E deu tanta sorte que, quando a bomba estourou, estava dentro da guerra. Inglaterra, França e outros internacionais não tinham muito ânimo para cobrar o Brasil. Vamos pegar aqui, se o Matheus estiver aí. Matheus, lembra para nós Rodrigues Alves, fazendo um favor? Matheus? Acho que não tem, não. Deixa eu pedir uma outra pessoa. Júlia, você lê para nós? Júlia Picada, se tiver aí também. Não, Matheus está aqui. Sim. Matheus, pode ler para nós, então, Rodrigues Alves. Acho que o do Matheus agarrou ali. Meu áudio tá ruim. Sim, ok, Júlia. Débora, então deixa eu pedir para você ler de novo aí para nós, por favor. Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, fazendeiro paulista, erradicou a febre amarela do Rio de Janeiro com a ajuda de Oswaldo Cruz. Seu governo coincidiu com o apogeu do ciclo da borracha e em seu governo ocorreu a revolta da vacina. Então, gente, e vocês podem observar, os 3 primeiros presidentes da nossa história paulistas, presidentes civis, que eu estou falando aqui, né? E aí, queridos, a gente tem o seguinte, né? O Rodrigues Alves, também outro fazendeiro paulista, é o presidente do período da revolta da vacina. Revolta é essa causada pela obrigatoriedade da vacinação contra a febre amarela. Tá? E a gente viu a revolta da vacina, foi um longo debate na aula passada. Na verdade, a população que se revoltava contra a vacinação obrigatória também se revoltava contra outras situações mais. Se revoltava contra a expulsão, na verdade, a derrubada dos cortiços na região central do Rio de Janeiro, que levou à expulsão dos moradores dos cortiços para regiões mais suburbanas e periféricas, e a falta de condições sociais dadas por esse governo àqueles moradores. Então, a vacinação obrigatória só piorou o caso.
Pronto. E aí, gente, vocês podem perceber, os 3 primeiros paulistas, o que vai acontecer? Minas Gerais olha e fala assim, olha, a gente está ficando para trás. Nós temos que nos articular para também comer parte desse bolo aí. Lembrando, gente, que até a década de 1920, Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral do Brasil. O que isso significa? O estado mais populoso do Brasil até 1920 era Minas Gerais. E aí eles olharam e falaram assim, peraí, nós temos a maior quantidade de população do Brasil, por que a gente não está no poder político? Aí, pessoal, entra a astúcia mineira. Os políticos tradicionais mineiros, gente, são muito astutos. A gente vai ver, por exemplo, Cristiano Machado, Juscelino Kubitschek, esses homens davam nó em pingo d'água. E essa habilidade mineira, que jeito manso, mas, como eu posso dizer assim, manso, mas, ao mesmo modo, muito convincente, começa a fazer parte da política nacional com Afonso Pena. Um político que tem essa característica mineira, gente, é o presidente do Senado atualmente, o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, você olha para aquele homem e fala, manso, baixo, mas é muito inteligente. Ele argumenta muito bem. Flávio, você gosta dele? Não, eu só estou falando que ele é esse político tradicional mineiro, que argumenta muito bem, conhece muito de lei, o homem é inteligente, só que eu não concordo com as decisões políticas dele. Ele é altão, um camarada de 1,95 m, para vocês terem uma ideia. E, cara, carrega, né, no sangue dele esse DNA de político mineiro. Por exemplo, bem diferente do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que já é mais explosivo, né, e tudo mais. Ana, lê o primeiro presidente mineiro para nós, Afonso Pena. Afonso Pena, mineiro, assumiu a presidência com o apoio dos fazendeiros e exportadores de café. Faleceu antes de completar o mandato. Pois é. E aí a Constituição previa, né, que o vice assumiria com a convocação de novas eleições. Ok, Matheus? Daqui a pouco você lê para nós, então. Gente, e aqui o que vai acontecer, né? Afonso Pena, que havia sido conselheiro durante o governo de Dom Pedro II, tanto que ele era chamado de conselheiro Pena, era um monarquista assumindo a presidência da República. Curioso, né? O seu nome leva, né? Uma das principais avenidas de Belo Horizonte leva o seu nome, homenagem a esse importante político mineiro. Bom, vamos continuar aqui. Nilo Peçanha. Débora, por favor, vamos fazer esse ping-pong aqui. Débora, pode ler? Nilo Peçanha. Cafeicultor fluminense. Completou o mandato de Afonso Pena e presidiu o processo sucessório em que Rui Barbosa lançou a campanha civilista, sendo derrotado pelo Marechal Hermes da Fonseca. Então, ele completou o mandato. Gente, aqui não está aparecendo muito, mas o Nilo Peçanha foi o primeiro e único presidente da história do Brasil que a gente pode falar que era negro. Ele era negão mesmo, negro, muito forte mesmo? Não, não era. Esse era um mulato. Como diz o ditado, passou de branco, é negro. E aqui o que vai acontecer? Ele assume o poder e faz uma declaração curiosa, né? O meu governo será baseado na paz e no amor. Muito tempo antes do movimento hippie, esse homem já fala em um governo de paz e amor. Não ficou muito tempo no poder, lógico, porque ele só iria complementar o mandato iria complementar o mandato do Afonso Pena e assim o fez, 1 ano de poder. Antes de passar para o próximo, para o Hermes da Fonseca, pessoal, vale a pena vocês verem o canal do Eduardo Bueno, não sei quem conhece aí, o Buenas Ideias, um episódio que o Eduardo Bueno fez sobre ele. Muito bom, viu? Vale a pena, depois vocês deem uma olhada. Deixa eu até escrever vai lá, rapidinho aqui. Peraí. Bom, não vou escrever coisa nenhuma também. Eu não achei o bate-papo aqui.
Ah, tá, achei aqui agora. Bom, mas vamos continuar aqui. Quem leu para nós por último aqui foi a Ana? Então, Não, fui eu. então, Ana, agora você. Lê o próximo aqui, fazendo favor, que é o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, militar e político gaúcho, teve o apoio das oligarquias cafeicultoras. Em seu governo, ocorreu a Revolta da Chibata. Então, até aqui. Pessoal, todo casamento tem os seus momentos de tensão, digamos assim. E o casamento na República do Café com Leite teve, por exemplo, na eleição do Hermes da Fonseca, um momento de tensão. Nas eleições, na chamada campanha civilista, que era um civil versus um militar, quem era o civil? O político, o intelectual brasileiro, Rui Barbosa, contra o militar, o marechal Hermes da Fonseca, foi uma ruptura entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo apoia o baiano Rui Barbosa. Minas apoia o gaúcho Hermes da Fonseca. E Hermes da Fonseca acaba levando a melhor. Gente, durante o seu governo, ele coloca em prática o que foi chamado de política das salvações. O que foi isso? Intervenções diretas nos estados que não o apoiaram. Então, por exemplo, né, a Bahia não o apoiou. Ele tirou o governador eleito e colocou um que dava conta da sua conta, da sua confiança. No Ceará, também não apoiou. Ele tirou o governador do Ceará, colocou um da sua estima, vamos dizer assim. Vamos passar para o próximo aqui. Débora, Venceslau Braz, por favor. Político mineiro apoiado pelos cafeicultores. Seu período de governo coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Então, gente, outro político mineiro daquele campo bem tradicional, volta-se, né, depois da eleição de Hermes da Fonseca, existe uma reaproximação, né, na verdade, eles reataram, São Paulo e Minas Gerais, reataram suas relações políticas e foram assim até as eleições de 1929/1930. Então, Venceslau Braz, outro político mineiro, que teve a sorte da Primeira Guerra Mundial. E, meninos, por que para o Brasil a Primeira Guerra Mundial foi uma sorte? Porque a economia brasileira, tanto durante a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra, cresceu muito. A Europa demandou muito produto brasileiro, produto agrícola, e também nasce digamos assim, uma semente industrial no Brasil. Por quê? A Europa voltada para a guerra, o Brasil fortemente dependente da industrialização europeia. Muita coisa não estava vindo, os brasileiros tiveram que se virar e montar indústrias de diferentes setores, de diferentes ramos, para poder viver naquela condição. E aí, isso explica um crescimento econômico brasileiro durante a Primeira Guerra Mundial. Rodrigues Alves, pode ler para nós? Agora, você, né, Ana? Lê para nós aqui. Rodrigues Alves, reeleito presidente, morreu antes de tomar posse do cargo. Então, gente, o Rodrigues Alves foi o único presidente desse momento aí que se reelegeu. Se reelegeu em campanha sucessória? Não. Naquela época, a Constituição brasileira não permitia reeleição sucessiva para presidente da República, viu? E aí, depois de, vamos colocar aqui, né, 12 anos, ele é reeleito, ganha, mas não leva. Morreu do quê? Morreu de gripe espanhola, da grande pandemia lá dos anos 1920. Ok? Então, continuando aqui, Débora, por favor, Delfim Moreira. Mineiro, vice-presidente de Rodrigues Alves. Governou o país até a realização de novas eleições. Como estava previsto pela Constituição. O presidente morreu ou renunciou, o vice ocupa o cargo por um ano, são convocadas novas eleições. Então, o Delfim Moreira faz esse meio de campo, né, no qual foi levada a eleição de Epitácio Pessoa. Ana, por favor, dê o Epitácio para nós.
Epitácio Pessoa, político paraibano apoiado pelos cafeicultores. Aí você pode falar assim, Flávio, mas ele era paraibano, como é que ele conseguiu romper a política do café com leite? Pessoal, era políticos mineiros ou paulistas ou políticos apoiados por essas oligarquias. E o caso do Epitácio Pessoa, ele era paraibano, mas com apoio de São Paulo e Minas Gerais chega ao poder. Então, necessariamente não precisava de ser de Minas Gerais ou de São Paulo, mas precisava ter o apoio dessas duas oligarquias em conjunto. E foi o que ele teve. Débora, por favor, Arthur Bernardes. Político mineiro apoiado pelos cafeicultores. Pessoal, o governo mais tumultuado da história do Brasil, até então. Até então. Para muitos, né, o pior presidente da história do Brasil. Até então. E, meninos, agora vamos pegar. Ele é o pior presidente da história do Brasil? Pelo menos para mim, não. Por quê? Ele, por exemplo, montou algo que foi muito útil na minha vida. O que que esse algo foi muito útil na minha vida? Ele montou, então, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, hoje conhecida por nós como Universidade Federal de Viçosa. Então, o lugar que eu estudei, o lugar que eu tenho uma estima assim, eu falo de Viçosa, meu olho brilha, enfim. Eu fiz graduação e mestrado na UFP. E aí, gente, foi ele que fundou a ESAV. Na época, como só uma escola superior, uma faculdade, digamos assim, de agricultura e veterinária. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela fundada, né, em 1926, vai completar os seus 100 anos em 2026. Foi fundada por ele. Ele era, inclusive, ele era mineiro de Viçosa. Primeiro foi governador do estado, né, do estado de Minas Gerais, e depois, dentro da política do café com leite, foi apoiado pelos mineiros como o nome da sucessão de 1922. Para terminar para nós, Débora, por favor, o Washington Luiz. Sou eu, Flávio. Ana, desculpa. Washington Luiz, político paulista apoiado pelos cafeicultores. Foi deposto pela Revolução comandada por Getúlio Vargas, líder gaúcho. Pessoal, então terminava assim a Primeira República. Nós vamos ver lá a Revolução de 1930 em próximas aulas. E, de certo modo, né, houve a ruptura final da aliança entre São Paulo e Minas Gerais para disputa de poder. Então, aqui, gente, a eleição como eu posso dizer assim, né, a eleição do Washington Luiz e a sucessão dele, na verdade, somados com a crise de 1929, levaram à ruptura dessa política do café com leite. Tá bom? Pessoal, eu vou passar exercício para vocês hoje, vou deixar lá no negócio de tarefas do Losango e depois vocês dêem uma olhada, viu? E vamos para uma chamadazinha básica aqui, meus queridos. 15/4. Vamos lá. Alice. Presente. Ademar, né? Ademar. Ali Soares. Alice Vieira. Presente. Ana Júlia. Presente. André. Presente. Bruna. Presente. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Isaac. Presente. Isaac Sade. Presente. João Otávio. Sim, daqui a pouco eu li isso aqui. João Paulo. Júlia Breder.
Júlia Faria. Presente. Júlia Vieira. Júlia Vieira. Larissa. Letícia. Letícia. Presente. Lucas. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Presente. Mariana. Presente. Mateus. Presente. Pedro. Pedro. Sara. Vitor. Presente. E Vitória. Ok. Pessoal, a Mariana me pediu um prazo um pouco maior aqui. Eu posso sim. Que horas que eu posso deixar vocês entregarem esse exercício? Às 10? Tá bom para vocês? 10 horas da noite? Até às 10, na verdade? Então tá bom. E aí, gente, eu vou passar lá no Tarefas Rosango, mas eu vou falando aqui com vocês também, tá bom? Então vamos lá. Amanhã a gente continua essa leitura, viu? Exercício de aprendizagem, página 104. Digamos assim, o exercício 2. Depois eu passo direitinho. Exercício 2, página 105. Página 105. Exercícios 3 e 4. 3 e 4. Então, página 104, exercício 2, página 105, 3 e 4. Tá bom também. Aqui tá bom, né? Página 109. Exercício 10. Peraí, deixa eu... 10. Acho que vai dar tempo de eu passar aqui. 110. Não. Página 117 eu não vou passar nada. 118, não, blá, 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 também não. Assim, página 122. Página 122, exercício 17. Então, 102, 17. 122, 17. E uma últimazinha aqui para a gente fechar isso tudo. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. E página 130. 130, exercício 20, tá bom? Então, deixa eu escrevendo aqui para ficar mais fácil a vida de vocês, queridos. Tá um número nem pouco, nem muito, tá um número bom. Deixa eu ver aqui. Bate-papo. Não, claro. Claro, Matheus, certíssimo. Exercícios 2, 3, 4, 10, 17 e 20, aí das páginas, né? Páginas 104, 105, 109, 122 e 130, tá bom? Então, é isso, pessoal.